programa Roteirinha Ação está de volta com o psicoterapeuta corporal Benedito Roberto Manuel, que é o Sabará. Sabará, nós estávamos falando sobre depressão no bloco anterior, e aí você tem lá aquelas informações, aquelas fortes emoções. Como que você descarrega suas reações neuróticas, digamos assim? Então, toda pessoa, né, tem um órgão principal, né, onde a gente descarrega essas emoções negativas, reprimidas, eu diria, né, que a gente chama de órgão de choque. Essa repressão, essas emoções reprimidas, ou vai para a cabeça, vai para a garganta, vai para o peito, pressão sobe, vai para o estômago, enfim, cada um tem um órgão principal. Então, eu acho que com essa informação, cada um pode pensar de que maneira como é que acontece em cada um, quer dizer, para onde vai a sua emoção reprimida. Então é importante saber Cada um isso. recebe essa informação, esse choque, e ele reage. Reage. Porque Se a gente não reage, o corpo reage por nós. Então é exatamente isso. Tá certo. Muito bem. Sabará, vamos mudar um pouquinho de assunto agora. Um tema muito atual, que é a questão do racismo, não é? Então, como você vê, quais são as consequências no tocante ao racismo, o preconceito racial aqui no nosso Brasil? O que você poderia falar sobre o racismo? Bem, todo o país colonizado, né, colonialista, ele tem no seu sistema um racismo. Não é um privilégio do Brasil, né? Então, todos os países que foram colonizados têm racismo. O que é o racismo, né? Antes de falar de racismo, seria interessante colocar que o Brasil, né, ele passou por 388 anos, ou seja, quase 4 séculos, né, um período de escravidão. E, quer dizer, foram 5 milhões de pessoas escravizadas, não foram escravos, porque eles não eram escravos, eles foram escravizados. Foram escravizados, quer dizer. Então são apenas 133 anos, se eu não estiver equivocado, né, de abolição. E o que aconteceu nessa época, né, pós-abolição? Quando, em 1888, houve a Lei Áurea que libertou os escravos, né, simplesmente libertou de que maneira? Tá bom, agora vocês estão livres, vocês podem ir embora e se viram. Ou seja, eles tinham casa, não tinha para onde ir, quer dizer, não tinha mais trabalho. Então, para onde foram? Para onde foi esse pessoal? Esse pessoal foi para a periferia, foram para os morros, na verdade, né? E essas pessoas eram os negros. Sem contar a condição a condição que vieram, né? Porque foram capturados, vieram sem condições nenhumas higiênicas em navios, né? E naquele tempo as viagens... Navios negreiros. Navios negreiros, exatamente. As viagens eram muito demoradas, muitos morriam no caminho, né, sem condições de higiene, de comida. E o racismo, né, na verdade, a raça é filha do racismo. Quer dizer, o que é raça? Raça é uma construção social. Biologicamente, ela não se sustenta. Enfim, não dá para falar que biologicamente raça se sustenta. Foi uma criação social que determinado grupo, né, estabeleceu para ter privilégios sobre os demais grupos, ou seja, a branquitude estabeleceu o que é raça para poder ter privilégio em cima de outros grupos. Agora, seria interessante falar, por exemplo, o que é preconceito, o que é injúria racial, o que é racismo. Aliás, é um crime, né? Crime. O racismo é um crime. Muito em voga. Sim, sim. Que, embora seja um crime, é difícil que as pessoas sejam enquadradas nesse crime, porque normalmente eles jogam para injúria racial, né? E o preconceito é uma coisa que não exige uma ação, né? Um exemplo de preconceito, achar que toda loira é burra, por exemplo, isso é preconceito. É preconceito. Nada que prove, não tem nenhuma ação que prove isso. Achar, por exemplo, que
todo negro tem que gostar de samba. Não tem, a gente não tem que gostar de samba, né? Isso é um preconceito. E o racismo é quando você decididamente prejudica, né, um sujeito em função da sua etnia, da sua cor de pele, da sua raça. Isso é o racismo. Quem, na verdade, sofre racismo no Brasil? Não é só o negro. Então, racismo é só o negro. Racismo é só o negro. Racismo só o Porque, negro. por exemplo, agora, por que a gente... Mas o amarelo não sofre preconceito? Não. O vermelho, pele vermelha? Não. Preconceito é uma coisa, racismo é outra. Vou tentar esclarecer para vocês. Quando você... A raça que eu falei... Por que a gente está discutindo o racismo, né? Na verdade, racismo foi uma criação da branquitude, por exemplo. O racismo Raça branca. foi a raça branca, branquitude, eu diria. Porque o branco não se racionaliza. Quer dizer, a raça é os outros, não o branco. O parâmetro, por exemplo, para que eu tenha vantagem sobre você, para que eu seja mais que você, eu tenho que diminuir. E é exatamente isso que acontece com o racismo. Então, por exemplo, o padrão de beleza, o padrão do que é bom é o branco. Ou seja, o oposto é o negro, tá? Certo. Na dualidade. Então, o padrão do que é belo é o negro. O padrão do que é belo é o branco. O que é feio é o negro. Então, a maneira com que estivemos que é a diversidade que é formada no Brasil, ela é formada de outras formas. Por exemplo, o italiano, o português, eles não vieram aqui, não foram trazidos à força para serem escravizados. Pelo contrário, eles receberam terras para que houvesse... Teve um desenvolvimento. Não, para que houvesse um embranquecimento da população. Porque foram 5 milhões. O Brasil é o país que mais... o que mais recebeu escravizados nessa época. E na época da abolição, sentiu-se que a necessidade no embranquecimento da população. E aí não tinha mais a mão de obra de escravos. E chegaram à conclusão que o índio não servia para isso. O que vão fazer? Vão oferecer terras para imigrantes para que a gente possa suprir essa necessidade. Então, as demais etnias não recebem esse mesmo racismo. Pode ter um preconceito, mas não é um preconceito... por exemplo, nós somos os negros, segundo o último censo, é 55% da população brasileira. E há uma invisibilidade do negro, né? Assim, eu diria. Eu diria não, é real. Quer dizer, se somos 55%, quer dizer, aonde estamos representados? Por exemplo, eu diria, vamos olhar ao nosso redor, por exemplo. No próprio Rotary, por exemplo, eu acho, quantos negros você tem a possibilidade de ter contato? Eu acredito que no Rotary talvez nenhum. Você olha nas demais instituições, por exemplo, nas grandes empresas, são 500 empresas, você tem menos de 1% de pessoas em cargo de confiança. Mas se somos a maioria do Brasil, quer dizer, alguma coisa está errada, né? Você é a favor das cotas raciais nas faculdades? Eu sou a favor das cotas, embora eu não tenha Mas não utilizado... está havendo, então, você sendo a favor, você não estaria sendo assim... não. Vendo esse lado, você escravizando, você vai entrar naquele nicho... Não porque, por exemplo, como eu falei, há uma invisibilidade, por exemplo. A grande maioria dos negros está na periferia, onde o acesso, o nível de escolaridade mantido pelo nosso governo, ele é bastante pequeno. Para que você possa ter uma visibilidade maior, você tem que dar a oportunidade que as pessoas tenham acesso a uma educação de qualidade e possam ter representatividade. Teve uma lei do boi chamada, que foi acho que 1850, onde filhos de fazendeiros tinham direito a escolas técnicas. Isso era cota. Por exemplo, uma lei de pouco antes da libertação de escravos, onde negros não podiam ser dono de terra. Isso é cota. É cota. Eu acho que assim, não é isso que resolve. Isso é uma medida protetiva? Auxiliar. Eu acho que é uma medida necessária. Por exemplo, os Estados Unidos teve
teve um período de cota onde a gente teve vários representantes do governo que passaram por cotas. E está provado também que, em pesquisas atuais, que o pessoal que entrou por cota na universidade tem tido níveis de aproveitamento igual ou melhores do pessoal que não entrou por cota. Então se trata de você dar a possibilidade de ter representatividade. Sabará, eu vou fazer uma pergunta, você fica à vontade para responder. Se você sofreu racismo na sua vida, e se sim, se isso você tem ainda enrustido na sua alma, Então, as pessoas não têm noção, né, assim, da dor psíquica que o racismo causa, né? Por exemplo, quem bate esquece, mas quem apanha não esquece jamais. Já passo por isso desde a minha infância. Minha família passa por isso, ainda hoje passa por isso. Agora, claro que eu tenho isso trabalhado, mas vou citar só um exemplo rápido, por exemplo, de minha esposa, por exemplo, ia abrir a porta, alguém bateu na porta, ela vai abrir a porta, eu falei, sua patroa está. A pessoa não tem noção de que, de repente, aquela pessoa que está ali pode ser proprietária da casa. Mas eu moro num condomínio, assim, um exemplo rapidinho, moro num condomínio aqui da cidade. Estava lavando meu carro na garagem ali, tinha outro carro na garagem, aí para um cara do lado, isso faz pouco tempo, e pergunta assim, o senhor lava carro? Eu falei, você respondeu o quê? Eu falei que lavo. Falei, que você não xingou? Eu falei, não xinguei porque ele não... Na cabeça dele, como é que um negro pode morar num condomínio de 700 casas, onde só tem ele de negro e aquele carro é dele e ele tem outro carro na garagem. Esse cara é lavador de carro. Então, outro detalhe, parado pela polícia, por exemplo. Eu acho que várias vezes... Uma abordagem. A abordagem, por exemplo. O cara parou, mostrei o documento e tal, ele queria saber o que eu fazia. Estava na cidade interior. Eu falei, eu moro em São Paulo. Eu falei, mas o que você faz em São Paulo? Eu pensei, mas por que eu tenho que responder para ele por que eu faço em São Paulo? Você acha que ele... Quase que eu falei para ele, não, assalto o banco. Quer dizer, eu estou com esse carro que não é popular, você viu que o carro está no meu nome, você acha o quê? Então, o racismo ele é inconsciente. As pessoas manifestam, né? Inclusive tem várias frases que a gente fala e a gente não percebe que isso é racismo. Por exemplo, denegrir. Eu falo assim, mas você está denegrindo a minha imagem. O que é denegrir? Denegrir é tornar negro. Tornar negro é tornar feio, então você está sujando a minha imagem. E isso a gente não percebe. Outras frases. O cara quer dar dignidade, já aconteceu isso comigo, de eu levar um colaborador, eu era o chefe, ele era... Ele me convidou, meu assessor, me convidou para uma festa na casa dele. Aí ele foi me apresentar para as pessoas e falou, esse daqui é o Sabará, ele é um preto de alma branca. Peraí, quem falou que alma tem cor? Assim, para dizer que justificando a minha presença lá. Sabará. Por aí vai. Então tem situações várias. Muito bom. E ainda bem que você leva assim na esportiva, reage quando tem que reagir, né? Parabéns. Sabará, eu queria dizer que nosso programa está chegando ao seu final. E eu queria, em nome do Rotary Clube de Presidente Prudente Norte, dizer da imensa satisfação em tê-lo aqui. Verdade. Considero você muito, eu o conheço há muito tempo. Trouxe informações importantes para aqueles que nos assistem. Fica lá o nosso muito obrigado. E quem sabe um dia, de novo, venha participar aqui conosco do nosso programa. Muito obrigado. Eu que agradeço ao Giroto e ao Rotary Norte, né, a possibilidade de estar aqui presente, né. Eu acho que foi bastante agradável, inclusive a maneira que você conduziu, foi como se fosse realmente um bate-papo que me deixou, né, à vontade para poder estar me expressando. As suas ideias. Muito obrigado. E me coloco à disposição também das pessoas, né, se precisarem realmente da indicação de algum trabalho psicoterapêutico, que a gente está à disposição. Ok, muito obrigado. O programa Rotary em Ação volta na próxima semana. Até lá. Rotary em Ação. Oferecimento Fronteira Ásia. Viagens e turismo. A melhor opção para a sua viagem.
Eletrosul, materiais elétricos, mais de 30 anos de tradição. Residencial Atenas, realização e construção, projeta engenharia. Vision Center, todos os cuidados oftalmológicos em um só lugar. Nova Dinâmica Imóveis e Inovare Decor.